meu nome é Diana, sou fisioterapeuta, doutora em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre corrida de rua, mais especificamente como prevenir lesões na corrida de rua. Bom, a corrida de rua, ela deu um boom, né? Cresceu muito, né? Várias pessoas hoje em dia participam de provas de corrida de rua, seja nas suas cidades, né? Seja viajando para correr, né? Está sendo um esporte muito difundido, né? Na população em geral. E esse aumento, né? Exponencial que houve, ele foi decorrente também, principalmente da época da pandemia, vocês lembram? Né? Quando as academias estavam fechadas e muita gente não tinha como fazer atividade física, não tinha como fazer o exercício físico. E aí eles optaram por sair para, né, a céu aberto, né, ao ar livre, para poder fazer os seus exercícios diários. E nisso, muita gente começou a praticar a corrida de rua e muita gente se tornou adepta à corrida de rua, né? E a gente sabe que a corrida, ela já faz parte do nosso corpo. O nosso corpo, ele foi feito para correr. Tanto que a gente tem, né, relatos da época da pré-história, né, onde os homens da caverna, por exemplo, corriam atrás das suas presas e corriam dos seus predadores. Então, o nosso corpo, ele foi feito para correr. Existe um mito muito grande, né, de que tem algumas pessoas que falam que, mas a gente não foi feito para correr, né, a corrida é um esporte que lesiona muito, e não é necessariamente dessa forma. A gente foi feito sim para correr, o nosso corpo está preparado para correr, né? Só que a gente tem que aprender a correr, né, de forma adequada. E essa história de que a corrida lesiona muito também não é verdade, né? A corrida lesiona assim como qualquer outro esporte, seja o futebol, a natação, o basquete, né? Qualquer outro esporte, ela pode lesionar sim. Só que se você faz a corrida de uma forma orientada, de uma forma adequada, a chance de você lesionar é muito pequena. É tão pequena quanto com qualquer outro esporte, né? Que as pessoas se preparam para fazer o esporte, elas se preparam para jogar o futebol, elas se preparam para jogar o basquete. Então a gente tem que se preparar também para correr. E a gente sabe, né, o tamanho da importância da corrida como esporte no nosso bem-estar, né? A gente sabe quantos benefícios que a corrida traz para a nossa saúde. Hoje em dia, a gente vê aí, ó, relatos, né, de reportagens, né, falando sobre a corrida de rua e os seus benefícios, né, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, né? Atualmente tem se falado muito dos benefícios da corrida para a saúde mental, para a ansiedade, para a depressão, né? Para o estresse em geral. Então é notório, né? Que o nosso corpo se beneficia com a corrida. Então, assim, alguns dos benefícios que a corrida nos traz. Aumenta a expectativa de vida, a chance da gente viver mais, né, porque a gente está cuidando da nossa saúde, é maior, ajuda a reduzir e a manter o peso. Então, para quem está com obesidade e está fazendo um trabalho, né, um tratamento para redução da obesidade, a corrida é um esporte que ajuda muito, auxilia muito, né? Tanto a perder o peso, quanto principalmente a manter o peso depois que você chega no seu nível adequado. A corrida ajuda a controlar a hipertensão arterial, ajuda a controlar a diabetes, não só ajuda a controlar, mas como ajuda a evitar essas doenças crônicas também, né? Muitas pessoas, às vezes, começam com os sintomas, começam com a doença e não precisam tomar tanto remédio, porque elas praticam um esporte, né? Em um caso específico aqui, a corrida, tá? Ajuda a fortalecer músculos, ossos e articulações também, e melhora sono, depressão e ansiedade. Então, a corrida também vai favorecer a gente
né, na saúde mental. Isso tudo aqui, gente, como benefício, eu coloquei benefícios da corrida, mas pode abranger os outros esportes também. Se você optar por fazer um treinamento de futebol, um treinamento de basquete, de qualquer outro esporte, ele vai ajudar nisso tudo também, né? Mas na corrida, como esporte que a gente está falando aqui hoje, eu vou trazer para vocês esses 5, né, benefícios que a corrida nos traz, tanto físico quanto mental. Só que houve uma época em que se falava assim: ah, mas eu vou correr só para correr, só botar um par de tênis e sair na rua correndo, né? Quantas pessoas que vocês conhecem, né? Quiçá se vocês não fizeram ou fazem, que agem dessa forma, pensam dessa forma, né? Quantas pessoas que vocês conhecem que começaram a correr sem nenhuma orientação, né? Sem nenhuma avaliação. Simplesmente saem para correr, participam de provas de corrida de rua sem nunca ter treinado para corrida, né? Pelo menos eu no meu trabalho, eu trabalho com corrida há 12 anos, né? E eu vi muito acontecer isso. As pessoas começam a correr simplesmente por correr, saem para correr, calçam um par de tênis e saem para correr. E a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, porque não funciona assim, não é simples assim. Você não pode simplesmente, só porque é um esporte que te dá uma certa liberdade para fazer, você não depende de nada, depende só de uma rua, de um par de tênis, não quer dizer que você não tenha que tomar cuidado quando for começar a correr. Lembra, gente, que corrida é um esporte como outro qualquer e precisa de um treinamento específico. Então, eu vou traçar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês alguns dos cuidados que nós temos que ter para evitar lesão na corrida. E antes disso, como a gente já tinha conversado lá no, né, que eu já mostrei para vocês dos benefícios da corrida, uma coisa muito importante que a gente tem que botar na nossa cabeça, tá? Os benefícios da corrida, ela vem no decorrer da sua prática, tá? Não é do dia para a noite. Se você tem pressão arterial elevada e vai correr com o objetivo de reduzir essa hipertensão, ela não vai reduzir de uma hora para outra. Não vai ser no primeiro dia, nem no segundo mês, nem no terceiro mês, né? Ela vai reduzindo aos poucos. Só que se você estiver fazendo a corrida aos poucos, né? E tornar a corrida um hábito, um esporte e um hábito para você, tá? Então não espere que os benefícios venham de um dia para a noite. Tá? Você precisa ir traçando e galgando o seu caminho na corrida para que você consiga observar e ter realmente esses benefícios da corrida, né? Eu costumo falar o seguinte para meus pacientes: o seu objetivo na corrida é vida longa na corrida, para que você consiga correr por muito tempo e que você consiga ter esses benefícios da corrida por muito tempo também. Tá? E se você quer correr por muito tempo, você precisa evitar lesão, porque a lesão é uma das coisas que mais tira o corredor da prática da corrida, né? Que mais tiram as pessoas da prática da corrida. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, e um dos mais importantes, sempre faça uma avaliação médica antes de começar a correr, tá? Isso é imprescindível. Seja com seu médico que já está acostumado, que você já está acostumado aí, que já te acompanha, seja para um ortopedista e principalmente com um cardiologista, né? Vá nesses médicos e fale com ele assim: olha, eu queria uma avaliação porque eu estou pensando em começar a correr, ou porque eu vou começar a correr. E aí ele vai fazer uma avaliação em você, uma avaliação no seu coração, né? E vai conseguir te mostrar e observar se você está apto para começar a correr, né? Se realmente a corrida vai ser boa para você. Né? Então, esses cuidados a gente tem que ter, porque não necessariamente a corrida não é para todo mundo. Ela pode não ser para você agora, nesse momento. Mas se você tratar alguma alteração, se você tratar, né, alguma coisa que o médico observe, você pode vir a correr depois, né? Então, você tem que fazer uma avaliação médica antes de iniciar o treino de corrida propriamente dito, tá? Assim como a gente faz em qualquer outro esporte.
Se possível, faça uma avaliação com o fisioterapeuta também. Por quê? O fisioterapeuta vai fazer uma avaliação postural, vai avaliar as suas articulações, vai pesquisar seu histórico prévio de lesão, vai fazer uma anamnese, né? Ou seja, uma avaliação bem completa sua, para ver também se você tá apto no ponto de vista da fisioterapia para poder correr. A maioria das pessoas tá, gente? O que vai diferir entre uma e outra é como que você vai começar a correr. Se você vai começar a correr bem mais leve, se você já pode começar a correr mais ou menos, né, numa velocidade mais alta ou mais lenta, tá? Mas isso é de extrema importância, tá? Uma avaliação médica e, se possível, uma avaliação da fisioterapia, porque aí você consegue evitar o aparecimento das lesões. Uma outra dica muito importante: escolha um bom tênis para correr, tá? Não necessariamente o mais caro, e tá? Isso também saiu A gente às vezes pensava muito isso, né? Esses tênis top de linha, né? Tudo caro, né? Que você vai ver. Não necessariamente precisa ser, né? Ele pode ser um tênis mais em conta, né? Mais barato, mas o que que ele tem que ter, esse tênis? Um bom amortecimento, né? Razoável, e ele tem que ser confortável para você. Ele tem que ser um tênis que vai te proporcionar conforto durante a corrida, tá? Uma dica também vale para, por exemplo, principalmente para as mulheres que tendem a inchar, né, que tem o pé mais inchado após a prática do exercício físico, escolha um tênis com um número acima do que você está acostumado a usar. Se você calça 35, seu sapato é 35, compre um tênis 36, porque caso você inche, caso o seu pé fique mais inchado durante a corrida, ele não vai te incomodar tanto. E às vezes é muito comum o nosso pé, né, principalmente nas mulheres, inchar durante a prática da corrida. Então, a escolha de um bom tênis é essencial para prevenir lesão. Não necessariamente mais caro, tá, gente? Existem tênis muito acessíveis que são muito bons também. Uma coisa muito importante: se você pensa em começar a correr, faça algum exercício de fortalecimento e algum programa de treinamento de fortalecimento e flexibilidade para você. O que isso quer dizer, né? Vá e matricule-se numa academia, vai fazer um pilates, um funcional, a atividade que você achar melhor e seja mais ao seu alcance. Mas alguma atividade física, algum exercício físico para fortalecimento, você tem que fazer. Não existe aquela história de que, mas a corrida, eu só corro e a corrida me fortalece. Não existe isso, tá? A corrida por si só, ela fortalece, mas não o necessário para se continuar correndo, tá? Então você tem que ter um corpo preparado para correr, tá? Uma perna forte, uma perna flexível, um abdômen forte, um abdômen que trabalhe bem, né? Um grupamento de braço, você tem que ter braços fortes também, flexíveis, respiração tem que estar muito bem treinada. Então, é um trabalho global do corpo, tá? Não só de perna, global, tanto perna, abdômen, braço, a musculatura da respiração, né? E isso a gente consegue através de um treinamento ou de musculação, ou de pilates, ou de treinamento funcional também. E uma das coisas mais importantes para a gente é evitar lesão. Nunca treine sozinho, nunca treine por conta própria. Você simplesmente resolveu correr, pegou seu par de tênis, calçou e foi correr na rua. Não faça isso. Sempre treine sob orientação do educador físico, porque ele vai montar para você uma planilha específica para você, né, de acordo com a avaliação médica que você fez, de acordo com a avaliação fisioterapêutica que você fez, de acordo com a avaliação que o educador físico vai fazer. E aí ele vai mandar e vai montar uma planilha de corrida para você. Às vezes é muito comum acontecer assim: o educador físico vai lá, monta a planilha 2 quilômetros para você começar a correr. Aí você vai falar assim: poxa vida, mas 2 quilômetros eu consigo fazer até 5, 10 quilômetros. Beleza, na sua cabeça você pode realmente conseguir fazer.
mas não necessariamente o seu corpo vai estar preparado para fazer essa distância. Por isso a importância do educador físico, por isso que ele tem que fazer a sua planilha, porque baseado nas avaliações prévias, nas avaliações anteriores que você fez, do médico, do fisioterapeuta e da avaliação dele, ele vai conseguir ver qual a distância que você tem que começar, entendeu? Para você não começar simplesmente por conta, porque às vezes nós todos, eu também que corro, às vezes eu caio nessa armadilha. Eu acho que eu tô conseguindo, vou conseguir fazer 10 quilômetros e nem sempre o meu corpo vai estar preparado para correr 10 quilômetros naquele momento, né? Então, às vezes você precisa começar com pouco, começar devagar com 2 quilômetros, depois ele vai aumentar para 2,5, para 3, para 4, para 5 e vai indo até chegar no seu objetivo, vamos supor que seja 10 quilômetros. E nesse meio do caminho, você vai estar trabalhando a sua musculatura na academia, na musculação, no pilates, no funcional, vai estar preparando o seu corpo para esse aumento na corrida. E aí você tem muito pouca chance de lesionar, porque você começou o quê? Devagar, progressivamente. Você não começou do nada, né? A gente tem que seguir planilhas e é importante que você siga a planilha do educador físico, não é que ele for passar para você. Uma coisa muito importante também, gente, sentir dor na corrida não é normal, tá? Eu já escutei muitas pessoas falarem que é normal sentir dor na corrida, mas não é. A dor do nosso corpo é um sinal de que alguma coisa está fora ali do contexto. Tem alguma coisa que está além, uma sobrecarga além. Então, dor durante a corrida não é normal. A gente treina justamente lá na academia, no Pilates, no funcional, seja o que for, justamente para não sentir dor na corrida. A gente segue a planilha do educador físico de forma progressiva, de forma gradual, justamente para a gente não sentir dor na corrida. Então, se você faz as avaliações, faz o seu treininho na academia correto, segue a planilha do seu educador físico, a chance de você ter dor, a chance de você ter sobrecarga na corrida é muito pequena. Mas se você faz tudo isso certo e se porventura aparecerem dores durante a corrida, você tem que comunicar imediatamente o educador físico, tá? Porque aí ele vai avaliar qual é o tipo de dor e vai ver se é necessário encaminhar você para o fisioterapeuta, para o ortopedista, para o seu médico, né? Seja o que ele achar mais conveniente. Tá? Então, não é normal sentir dor na corrida. Sentiu dor na corrida, comunica ao seu educador físico que está fazendo a sua planilha, ao seu treinador, né, para ele poder ver o que é o mais correto de fazer, né? Se ele precisa ajustar a planilha dele, se ele precisa ajustar o seu treino, se ele precisa orientar uma consulta com um fisioterapeuta ou um médico. Porque quando a gente detecta a dor antes dela virar uma lesão, a chance de você ter que interromper o seu treino de corrida é pequena, né? Muitas vezes você consegue tratar quando é coisa leve, logo no início, você consegue tratar ainda fazendo a corrida, né? O problema é quando essa lesão ela se instala de forma grave e aí ela começa a te limitar na corrida e muitas vezes você vai ter que parar de treinar a corrida para poder tratar a lesão, tá? Então vamos prevenir, né? Se a gente conseguir prevenir, a gente consegue vida longa na corrida. E uma coisa muito importante, gente, a corrida tem que te trazer bem-estar. Você tem que estar se sentindo bem. Corrida não precisa ser sofrida, corrida não precisa ser aquele exercício extenuante que você quase morre quando faz. Não é isso. Corrida, ela tem que te trazer um bem-estar, né? Independente do pace que você faz, independente da velocidade que você faz, né? Você tem que achar o seu mundo, o seu cantinho na corrida, o que te traz prazer. Eu, por exemplo, corro há mais de 10 anos. Eu corro na minha velocidade, né? Na velocidade que me traz prazer, na velocidade que não me traz lesão, né? E isso tudo eu faço acompanhada do educador físico, né? Durante os nossos treinos com a planilha de corrida, tá? Então, tem que ter isso na sua cabeça, né? A vida longa na corrida, ela tem que te trazer um bem-estar também, né? Porque é isso que vai te trazer também um bem-estar mental, um bem-estar físico, você correr, ter aquela sensação de que você fez o exercício físico, né? Então, isso tem que ser prazeroso para você.
A corrida tem que ser prazerosa para você. E mais importante de tudo também, respeite os seus limites. Se você respeitar os seus limites, a chance de você lesionar é pequena, porque quando a gente extrapola o nosso limite, o limite do nosso corpo, começam a vir as dores, os incômodos. Isso é um sinal do nosso corpo de que a gente está ultrapassando o nosso limite. E se a gente não escutar isso do nosso corpo, a lesão vai vir logo na frente, né? Mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. Então, respeite os seus limites. Se naquele dia que você está treinando a corrida, você tem 10 quilômetros para correr, você começou a correr na sua planilha, tá lá, só que no meio do caminho, com 5 quilômetros, você começou a sentir dor, incômodo, alguma coisa, para, né? Para aquele treinamento naquele momento. Às vezes, naquele momento, o teu corpo está mais cansado, às vezes naquele dia você trabalhou mais do que estava acostumado, né? Talvez naquele dia você teve uma notícia ruim no seu dia a dia e aí teu corpo já sentiu também. Então, sentiu incômodo, sentiu dor, não está conseguindo evoluir, para. Senta com o educador físico, veja com ele o que é necessário fazer, se isso foi um dia apenas ou se está repetindo mais vezes. Isso tudo vocês têm que se acertar, né? Então você tem que saber respeitar o seu limite e só você consegue ler e identificar esse limite em você mesmo, né? Nenhuma outra pessoa consegue. Você que tem que começar a entender o seu corpo para saber até onde você pode ir. E se você seguir esses cuidados todos na corrida, você consegue uma vida longa na corrida, né? Como tá nessa foto aqui que eu gosto sempre de mostrar. Você não precisa ir rápido, você só precisa ir no seu limite, tá? No seu pace, na sua velocidade, né? No jeito que te traz prazer. A corrida precisa te trazer prazer, né? Você precisa estar feliz correndo para que você consiga ter os objetivos, você consiga ter os benefícios da corrida, né? Uma vida longa na corrida te traz benefícios a longo prazo, durante a sua vida inteira. E a gente consegue ter essa felicidade na corrida. É só você saber respeitar os seus limites e você saber fazer as coisas devagar. Crescer na corrida, evoluir na corrida de forma gradual e sempre sob orientação. Aí você consegue uma vida longa na corrida, as chances de você lesionar são muito pequenas, né? E aí você consegue os benefícios da corrida, tá? No mais, até breve, muito obrigada pela atenção.